Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Essa é uma homenagem a Hitchcock, que desde que eu vi o filme, me impressionou essa performance dele. E há décadas que eu queria fazer, e hoje, eu digo que eu vou fazer hoje lá Eu me acordei pensando em Hitchcock, aí a homenagem que eu faço a ele. Pessoal, é o seguinte, não tem... as imagens que eu vou passar não tem cronologia, não me preocupo. É claro que vai ter imagem de trabalhos mais antigos, e eu gostaria, por favor, que perguntasse mesmo, eu projetando, quem tiver alguma coisa para perguntar, e que houvesse uma participação, porque eu acho que o mais importante para mim, como artista, é esse processo de discussão. O processo até chegar na obra, né? A obra acabou-se. Quando a gente termina, ela morreu. E esse processo é que eu acho importante de se discutir como os artistas funcionam, fazendo suas obras, né, como todo esse processo que termina. Quando você termina, acabou-se. Já é outra coisa que você vai começar a retrabalhar. Era polonês, ele veio numa trupe de artistas circenses, né? E ali ele era fotógrafo também. Ali sou eu, minha irmã e meu irmão mais velho da época. Somos 6, mas na época só tínhamos 3. E ele tinha esse restaurante de frente do ateliê fotográfico dele, e era o restaurante Volga. E lá se reunia todo o pessoal do leste europeu e outros bares perto, né? E Clarice Hoffman, uma pesquisadora e produtora de Recife, foi no DOPS, pesquisando em vários órgãos, uma pessoa parente dela para ver a dupla nacionalidade. E, para surpresa, ela ligou para mim, né? Eu preciso ir no seu ateliê urgente. Era a ficha de meu pai, do DOPS. Eu não sabia, ninguém sabia. Todo mundo que veio do leste europeu foi fichado. E tinha um policial, um burraldo, que ele frequentava para espionar, anotava tudo, assinava a conta, e daí ele deixou um testemunho de tudo, das investigações que eles faziam. Senão, nós não sabíamos como eles espionavam todo mundo do leste europeu, né? E isso foi uma contribuição. Eu tenho muita foto de meu pai em cima, 2 cavalos, o pessoal montado, ele em cima com a bandeira, né? E eles fizeram apresentações em vários lugares no Brasil, e lá no Recife eles ficaram, e faziam pelo interior, ia um caminhão com os animais, e um outro com o pessoal, um ônibus. Eles foram presos, numa determinada excursão dessa, pela polícia, e, depois de muita confusão, foram liberados. E esse ateliê fotográfico, eu ia para a escola de manhã, e eu passava, geralmente, à tarde lá, né? Ele dizia, naquela época, você ampliava a mão, as fotos coloridas. Não tinha foto colorida, era ampliação à mão. E ele dizia, botava de lado assim, e eu fazia, né, as ampliações. Deviam ser, claro, terríveis, mas ele me estimulou muito, e depois eu descobri, claro, que os amigos dele e eu fazia moldura, ele me ensinou a fazer, tinha uma parte em cima para fazer moldura, e eu botava moldura, o vidro tudo cortava com diamante. E os amigos dele iam buscar. Aí ele disse, aqui, o dinheiro é seu, que você que fez tudo e tal. Aí, claro, depois que eu fiquei mais velho, eu descobri que era tudo. E, então, isso para mim foi importante, porque eu conheci toda a literatura russa muito cedo mesmo. Todos os autores, o teatro russo, as artes visuais russas, né? Mayakovsky, Gorky, todo mundo, eu li muito cedo, né? E um livro que eu escrevi, eu dei a várias pessoas aqui, arte e multimeios. Eu faço performance cidade e outras performances. Eu não tive pretensão de fazer um histórico de toda a história da performance. Mas, numa parte, eu me refiro aos russos, e eu associei o grupo de Mayakovsky. Hoje, quando a gente bate as panelas, eles faziam isso. Penduravam frutas. Aí eu fui
pesquisar Arcimboldo, que, para mim, é o pioneiro da performance. E ele fazia saraus. Sim, aí, essa história do Mayakovsky, o grupo que faziam, ele batiam panelas, que nós usamos hoje. Quer dizer, foi proliferando daí, e esse bate-panela vem de Mayakovsky, e o grupo deles na Rússia, na época. Aí, quando eu vi as frutas penduradas, eu disse, Arcimboldo. Aí fui pesquisar a vida de Arcimboldo. Ele fazia, naquela época, quando Leonardo morreu, Leonardo da Vinci, ele era criança. E ele vivia em laboratórios de botânica e pesquisando tudo, e o rei era encantado com ele. E, então, contratou ele fazia saraus de uma semana, direto. Ele fantasiava os cavalos de dragão. Aí eu fui chegar em Salvador Dalí, quando ele foi expor em Nova York, que pediu a interdição das ruas, e ele ia montado no elefante até a galeria. Arcimboldo mandou buscar, na época, um elefante na África, para fazer parte dos saraus. E era uma semana seguido, não parava, não. Aí, depois de um bocado de tempo, acharam os cadernos dele de anotações, que eu reproduzo nesse livro, que são fantasias fantásticas. Ele transformava os animais, as pessoas, e ficava à noite bebendo e dançando. Isso, para mim, é a origem da performance. Quer dizer, do meu ponto de vista particular, né? Como conceito até, porque ele tinha noção do que era um sarau. E, então, eu li muita literatura russa, discos clássicos russos, né, lá em casa. Papai era barítono também. E eu estudei no Conservatório de Recife, estudei piano, e estudei acordeão numa boa academia lá, que era Miriam Ramalho. Como eu gosto de beber um pouco, eu desisti, porque eu adoro música. Eu tenho mais amigo músico de literatura do que de artes visuais, né? Adoro literatura, adoro artes visuais também, mas eu prefiro ter um conhecimento maior da literatura e da música, e teatro, tudo, né? de outras áreas. Isso, para mim, foi muito importante na minha formação, né? em tudo. Isso foi. Eu reflito muito. Eu vou buscar muita coisa na infância, né? Eu tive uma infância muito rica, numa rua, sem ser descalçada, sem ser calçada, de jogar bola de gude, que, nessa exposição agora em São Paulo, Jacopo viu meu banco de ideias, e tem esse projeto de 70, que é um jogo de bola de gude, que vai montar na galeria, com a lista, com as bolas e tal, o triângulo. Então, pode passar outro, por favor. Isso aí é minha mãe, que aí foi a primeira mulher candidata a vereadora no Recife. E só tinha homem, claro. Aí o logo é: não votem nele, votem nela. Ela foi eleita a primeira suplente. Ela foi apoiada por Miguel Arraes, e Gregório Bezerra ia buscar ela para os comícios, no jipe velho, todo amarrado, lá em casa, o jipe sacudia todo. E mamãe sempre, assim, apoiou. A gente teve uma educação lá em casa muito, muito livre, né? Era sempre de estudar, né? Eu estudei em colégio de padre, e todos meus irmãos, até hoje, a gente tem um bom relacionamento, e foi uma educação muito boa. Ali era no aeroporto, comigo a rádio de João Goulart, e a assinatura de João Goulart, ali, no santinho dela. Pode passar, camarada. Pronto, aí, essa... Deixa eu pegar aqui o guia. Essa foto do lado esquerdo é num dos cômodos do meu ateliê, que eu tenho 2 ateliês. Eu tenho no apartamento, aí depois eu comprei uma casa antiga, grande, na Boa Vista, que já está abarrotada também, né? O ateliê foi me expulsando, as obras foram entrando pela cozinha, eu me desfiz de fogão, né? O refrigerador, lá em casa, ficou ruim o refrigerador, eu levei para o ateliê, que era grande, tinha a parte de cima, né? E a turma diz assim: pode faltar água no ateliê de Paulo, cerveja não. Dia de sábado, a gente sempre reúne uma turma, que Chico tem uma música dele: bota água no feijão, que eu estou levando uma turma com a sede de ontem. Aí, no ateliê, Alfonso Rugg, quando teve, eu vou te explicar ali,
Eu não conhecia ele, né? É Cristiano Tejo que disse: você recebe Afonso Huck, que era o curador da Bienal? Eu disse: claro, eu recebo todo mundo. Para mim é indiferente quem seja. E ele foi lá com Christoph, que era da Brasil, Alemanha, que tem lá, e Cristiana e Moacir dos Anjos. E ele não disse nada. Ele entrou, ele é bem alto. Aí saiu, entrou na cozinha, deu uma gargalhada. Aí voltou, porque a borracha estava estragada. Aí essas coisas que eu apanho pela rua, aí eu vi uma pedra grande, aí eu levei e botei, e uma lata de tinta em cima, para a porta não ficar abrindo, sabe? Ele deu uma gargalhada, voltou e disse assim: eu paro minha viagem atrás de uma sala especial, se você quiser que eu leve todo o seu ateliê, o apartamento eu reconstruo na Bienal. Aí eu digo: ou ele está bêbado ou é pirado. Aí eu digo: como assim? Ele disse: eu tenho dinheiro, tenho gente, tenho tudo. Eu só quero, se você disser sim, eu volto agora, não procuro mais ninguém. Eu estava procurando uma sala especial e eu acho que é seu ateliê. Eu disse: se é assim, pode voltar. Aí foi feito de uma forma... Ali em cima, aquelas 3 fotos de cima, é o meu ateliê, lá no Torreão, no bairro Torreão, que é um bairro que acho que é um dos menores de Recife. É uma avenida que é linda, parece, com as palmeiras imperiais, e as ruas transversais, é só isso. E ali embaixo é o ateliê remontado na Bienal. Eles fizeram tudo, tudo. Eu exigi que fosse todo mundo do Recife, os profissionais, arquiteto, fotógrafo, tudo, que eu já trabalho com eles. Tem muita gente competente. Eu disse: não preciso de ninguém. Toda a equipe eu contrato aqui de Recife. E ali foi, já na Bienal, né, remontado os cômodos todos. E eu discuti muito, eu fui lá umas 3 vezes e discuti como era que o público ia ver, porque não podia ter acesso, que ia acabar com tudo. O apartamento não é grande, e amontoado. Aí, então, eu resolvi dar um corte na parede e deixar uma passagem, onde você tem acesso às portas de ver. A arquiteta que foi contratada, o pessoal, uma equipe, fez bem largo. Eu digo: não é isso, não. Mas vai ser espremido, e o meu ateliê é espremido, eu quero que as pessoas se espremam mesmo. É como se estivesse dentro do ateliê. Eu não quero uma passarela, não, aqui na escola de samba, entendeu? Aí foi feito. Quando eu cheguei lá, estavam os tijolinhos. Eu digo: isso aqui é negócio de teatro, eu adoro teatro, mas o meu ateliê não é cenográfico, não, para desenhar tijolinho, não. Eu abri a parede, eu quero tudo branco. Aí foi montado. Aí, engraçado, e eu ficava assim, encostado, sabe, para ouvir as opiniões. Aí tinha um menino com a mãe, aí no primeiro quarto, onde eu estou deitado ali, no primeiro espaço, ele disse: está vendo aí, mamãe? A senhora só vive me criticando. Olha aí. Aí eu dei uma risada, aí a mãe dele olhou para mim e disse: é você, Dede, adorei eles. Você está certo, era que está errado. Aí pode passar, camarada. Pronto, aí, esse aqui é Poesia Viva. Eu descobri num calendário desse bem simples que tinha o Dia da Poesia, em março. Inclusive, que é o meu mês, né? Eu abro 5 diários. E então eu fiz com o Endejara Lisboa, com um artista da Paraíba, que faleceu até recente, há uns 2 anos. E tem um texto ali que diz que nós somos... As ruas eram as páginas, né? As pessoas... eu sugerindo e modificando, formando palavras, coisas onomatopaica e tudo. E a polícia chegou, nós corremos e subimos na biblioteca pública e continuamos lá em cima, na biblioteca ali. E as pessoas pegava os participantes e todo mundo ia formando, um pegava uma letra, outro pegava outra, ia formando palavras e tudo. Eu tenho filme, quase todas as minhas ações eu tenho filme. E para meu pai ter sido fotógrafo, eu tenho documentação de tudo, de tudo que eu fiz. Ou bom ou ruim, eu tenho tudo. Aí, pronto, eu faço sempre um book de tudo que eu faço, que é uma forma de eu ter preservado assim, de tudo que eu fiz. E, às vezes, eu faço cópia, eu tenho 3 filhos para cada um deles, só 3. Sendo que, naquela série Post, eu disse ontem, né, uma das casas era do pai de Moacir, eu fiz
uma cópia para ele da série Posto. Pode passar, camarada. Esse primeiro é de 77. Eu era um banheiro, isso, e tinha essa fechadura, que era, até hoje, né, ainda tem fechadura no Brasil. E era em plena ditadura. E do lado esquerdo é um desenho, minha formação é desenhista, né? Eu comecei desenhando muito cedo, que para mim é a base de tudo. E esse guerrilheiro, depois foi que eu analisei, eu tinha lido, 2 dias anteriores, Viva Zapata, né? E eu botei no Salão do Estado 2 obras maiores, que naquela época o salão você tem que botar 3 obras. E esse guerrilheiro, porque a gente ficava conversando na escada, né? Eu paquerava uma menina lá, e sempre ficava ali na escada, um grupinho, e quando eu subi, eu peguei um bloco daquele do MEC que eu comprava, que o Ministério tinha umas lojas nas cidades, no estado, que era importante, super acessível os preços de tudo que você tinha. E eu comprava, e era um papel que chupava tinta. Eu desenhava com aquele bico, que é um cabinho de madeira, e pena, se você demorar, o papel chupa. Você tem que trabalhar rápido. Isso, para mim, foi fundamental, né, para eu dominar o desenho, ser rápido. Aí eu fiz o esboço, do que eu ia me lembrando, eu não estava associado a Zapata ainda. Isso foi depois, eu analisando de onde veio. Eu analiso muito o que eu faço. Eu tenho um irmão, o mais velho, é psicanalista. Uma vez ele disse, tu não queres fazer psicanálise, não? Eu digo, eu já sou meu psicanalista. Eu não preciso, não. O mundo está cheio de gente normal, que é um saco. Aí eu botei um papel grande, fui ampliar, amanheceu, e eu não conseguia a força que estava nesse papel do MEC. Ele está bem amarelo hoje. Aí eu parei, eu desenhava na mesa, onde, lá em casa tomava café, almoçava, aí eu tive que parar, o pessoal tomar café. Aí depois eu continuei. Aí eu digo, não, está aí, a força está aí. Aí trabalhei rápido e ficou. Aí eu ganhei o primeiro prêmio de desenho, eu tinha 49. Eu tinha 20 anos. E ganhei o primeiro prêmio de desenho. Aí, quando terminou o salão, eu fui buscar a prêmio aquisitivo. Aí, o doutor Zé Maria Albuquerque, que era o diretor, me chamou na sala da diretoria. Aí disse, olha, aí vem me devolver o Guerrilheiro e outra obra. Eu digo, mas o prêmio não é aquisitivo, tinha saído de Diário Oficial, como era do governo, era obrigado a publicar, e saíram nos 3 jornais de lá, que na época tinha o Diário da Noite. Eu digo, mas como assim? Aí ele disse, eu vou dizer uma coisa, o Exército esteve aqui e obrigou a mudar a obra. Eu não pude fazer nada. Aí eu disse, tudo bem. Aí levei. Aí esse trabalho, né, eu adoro, é um trabalho que eu levo para toda a vida, que pode passar. Esse aí é uma escultura de gelo do Salão Global, lá em Pernambuco, de 74. E foi defronte do Museu do MAC, Museu de Arte Contemporânea, e foi montada essa escultura, que é um contraponto, né, do fogo e do efêmero, do gelo, dois materiais, né, opostos. E eu sempre trabalho questionando o próprio material, né, e a coisa efêmera, a vida é efêmera, porque a arte não pode ser. Nós somos efêmeros, e por que nos preocupamos com a eternidade? De que a obra seja uma coisa permanente. E aí foi em Foz do Iguaçu, Adolfo Montejo Navas me convidou, e eu fiz com sabor. Aí antes, Moacir dos Anjos foi curador da Bienal de São Paulo. Eu fiz com o Sérgio Esmeraldo, na Exposição Internacional de Escultura Efêmera, no Parque do Cocó, em Fortaleza, e na Bienal eu fiz, de frente do salão do parque, do prédio. Aí vi um cara correndo assim com um cachorro. Aí o cachorro puxou o cara para jogar. Lambeu a escultura. E em Foz, chegou uma mulher cega com um amigo dela, aí me chamou, aí disse, vamos com ela ali. Eu digo, vamos. Aí ela pegou, lambeu, né?
Eu gosto da participação do público na minha obra. Eu gosto para mim, é mais importante a interação, né? Porque eu fiz muito rap no Recife. O rap você começa. A participação do público, você não sabe se vai ter mês, se vai ter fim, e também não me interessa, né? A partir dali, já não é comigo, é com o público, né? Frederico Moraes, para mim, é quem define melhor a performance. O corpo é o motor da obra. Isso é genial. Frederico, para mim, é um dos melhores críticos que nós temos. Pode passar. Esse aí são duas obras. Esse é uma droga, que é feito com caixa de remédio. A minha experiência de trabalhar como funcionário público no hospital, eu aproveitei tudo. Eu trabalhei com o cérebro, né? O meu cérebro desenha assim, que eu ficava com pensamentos a menos, pensamento terrível, me lembrava das prisões, o traçado fazia assim, me lembrava de amor, me lembrava de várias coisas, e eu ia desenhando com meus pensamentos. Não usava as mãos como intermediário. E fiz muito trabalho, muitos. E fiz no exterior, montado mesmo com o neurologista ou o operador, e eu fazendo na frente do público e depois botando na parede o resultado desses eletros. Eu comecei em 72 com essa pesquisa e execução. E do lado direito é quadra-óleo, né? É a minha pintura. Pode passar, por favor. Aí é um trabalho meu, lá tinha o Salão dos Nus, né? E, por trabalhar no hospital, eu fiz uns envelopes que vai aparecer, que eu botava radiografias dentro, né? Inclusive, muitos meus envelopes desses foram apreendidos, que eu vou mostrar, que eu botava uns furos de vermelho como se fosse sangue, né? Que era um momento que a gente passava terrível no país, que ninguém podia ser feliz. Ele não permitiu que ninguém fosse feliz. Pode passar. Aí foi no Salão dos Nus. Eu conheci Beta Peixe. A gente teve até um casozinho. Ela fazia ponto no Parque 13 de Maio, né, nessa época, que era um parque lá. E eu digo, Beta, vamos fazer parte da minha obra. E ela, eu não quero, não sei o que é isso, não, cara, não. Eu digo, mas vai. Aí convenci ela. Eu digo, a gente fica bebendo num barzinho perto do museu para você descontrair e tal. A gente foi. Aí eu tinha combinado com um funcionário do museu, que era amigo meu, que a gente bebia junto, para ele abrir a porta. Aí eu disse o código, ele abriu. Para tirar a roupa foi um sacrifício, né? Aí o título é esse, exposição. Aí o pessoal ligava do museu, porque ninguém sabia que eu tinha feito isso. Cadê sua obra? Cadê sua obra? Aí eu digo, eu vou levar, vou levar. Aí, no dia, eu cheguei e botei no lugar onde está essa criança. As pessoas que iam ver ficavam no lugar dela. E saíam. Se sentiam nuas. Muita gente, né? Uma outra obra que eu expus era um tapete, uma cadeira e roupas no chão, como a pessoa tivesse se despido e tivesse saído, né? Então, esse foi o trabalho do Salão dos Nus, que, de nu, as obras não tinham nada. Que existe até hoje o absurdo, e no governo fascista de Bolsonaro, aquela censura que houve no Brasil todo ao nu, né? Pode passar, meu camarada. Aí a Xero Performance, né, que eu já falei, tem um filme, tudo, pode passar. Também, ali eu fiz uma exposição no Pompidou, eu não me lembro o ano. Não, essa é do MoMA. O MoMA adquiriu obras minhas de xerografia, de offset, de trabalho meu dos anos 70. E, inclusive, desses trabalhos, alguns desses. E aí, aquela que eu mostrei ontem, né, essa parte aí. Ali é a exposição no MoMA dessas obras minhas, numa vitrine. Aqui, pronto, o que eu falei foi no bairro da Saudade, que as casas têm casa. Aí eu tenho um book, eu fiz um book, isso eu montei assim, mas eu tenho um book, né? Todas as casas têm uma maravilha. Você caminhar pela Saudade é maravilhoso, em todos os sentidos. Aí também, a estética da saudade. Isso é no cemitério, que eu falei ontem, é maravilhoso também. Dá vontade de você morrer, de tão bonito que é.
Pode passar. Aí estou me conservando, mostrou ontem. E esse aqui é um autorretrato duplo que eu fiz no mercado aqui. Nesse mercado, o antigo. Tem umas lojas, umas coisas... Tinha, não sei se ainda tem, assim, bem... Umas gráficas antigas, umas lojas de moldura. Aí, quando eu ia passando, estava na frente. Aí eu fiz. Esse aí, todo mundo faz o auto com o autorretrato. Aí eu digo, eu não vou morrer sem fazer meu autorretrato. Aí eu fiz. Aí meu auto, um rádio, um retrato, que é minha radiografia rindo para mim mesmo. E ali meus dados biográficos. Eu mandava para os salões, tinha uma ficha de inscrição, aí eu estava reduzido no idade biográfica, eu colava essa foto, sabe? O que é o idade biográfica? O que importa é a obra, pô. Aí isso passou ontem. Pode passar. Aí isso eu falei também ontem. Tem um filme. Esse é o que eu falei, é a arte para que serve. Eu andei pela cidade, né? Fiquei numa livraria que reunia... Uma livraria que era da Resistência lá. Tinha um Vajunto, que era, por coincidência, Calabouço também. Né? A gente reunia e rodava mimeógrafo. E aí eu fiquei na livraria, que é essa foto aqui, eu sentado. Depois eu caminhei pelas ruas centrais do Recife e fiquei na vitrine, que tem a foto ali, o público olhando. E atrás, aquele cartaz, não foi o que botei, não, que tinha uma propaganda do Brasil com um aviãozinho. Eu vi, claro, e aproveitei. Isso aí eu fechei a ponte inaugurada de 1654, de Maurício Nassau. Aí eu fiz uma reinauguração. Eu botei uma fita, fechei e saí logo correndo, que eles andavam no meu calcanhar. Então, interrompi e botei na de pedestre também. Essa ponte é linda, foi construída toda de ferro, é uma das pontes mais bonitas que eu conheço. E não é porque eu amo minha cidade, não. E interrompeu o trânsito, porque no centro todinho. E as pessoas, uns queriam passar por cima da fita, ali mostra aquela foto, um cara com a caixa e outro queria passar por baixo, aí criava umas situações inusitadas, né? E eu tenho um filme também, que tudo que eu fazia, a gente ficava filmando, fotografando, e depois eu estudava na Católica, eu fazia jornalismo, e tinha o departamento de Sociologia e de Psicologia, a gente se reunia informalmente nos bares para discutir o que eu fazia, né? E a reação, a gente projetava as coisas, as fotos, e via, analisava a reação do público e discutia cada ação que eu fazia. Pode passar, câmera. Esse aí foi o seguinte, na hora de abrir o Salão do Estado, tem ali o cartaz, acho que é naquela de baixo. Não, naquela de cima ali, ó. Do meu lado esquerdo tem um cartão, o cartaz. E o pessoal entrava por essa porta, hoje é por trás. Aí eu escrevi, na hora, pouco tempo antes da abertura, bem grande, a arte não pode ser presa. Aí, quando o público estava chegando, o museu rapidamente raspou. Aí eu fiz o book, né? Atitude do artista, atitude do museu. Aí, no salão do ano seguinte, eu botei o cara que foi recusado. Continue insistindo, a arte não pode ser presa. Pode passar, Camila. Esse lado esquerdo, eu tenho um filme que eu fui morar quando eu saí de Nova York, em Amsterdã, e a cidade onde surgiu todo o erotismo, né? Aí eu fiz um filme, né, com essas pirocas que tem para não subir nas calçadas, e por coincidência, tinha um caixão, e eu esperava as pessoas passarem. O meu filme, eu tenho 30 e poucos filmes de artista, eu não edito minha ideia na cabeça. Meus filmes são diretos. Nenhum deles tem edição. São diretos. Eu não faço cinema de verdade. Isso fica para cineasta profissional. Eu não sou cineasta, eu sou um artista que eu tenho ideias que só posso executar se for em movimento. Não me interessa se é bom ou se é ruim. Me interessa que eu consigo me expressar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, e nada mais. Pode passar. Obrigado. Esse aí, quando eu estudava na Católica, eu fiz um festival, 2 festivais, depois que eu me formei, 2 festivais, 78 e 79, e eu recebi um convite de Aros, na Dinamarca, para fazer um projeto para lá, de um festival lá. Aí eu fiz uma proposta que eles não tiveram condições de executar, que era o seguinte:
6 artistas de Recife e 6 artistas de Aros, independente de que técnica fosse, sendo que fosse artista. O que fizesse não me interessava. Só ser artista, para mim, é uma atitude política, né? E era o seguinte, essas pessoas no sorteio se correspondiam cada um com o outro. Gastronomia, a cidade, a arquitetura, os costumes, a comida, o que quisesse. Depois de um mês, saíam 2 aviões, no mesmo horário, de acordo com o fuso horário, um de Ares e outro de Recife. Eles iam se cruzar no espaço. Quando chegassem nas cidades, o de Recife em Ares e vice-versa, eles não podiam comentar nada. Eles iam vivenciar a cidade durante 10, eu não me lembro se era 10 ou 15 dias. E depois, numa praça pública, eles iam dizer a cidade imaginária e a cidade vivenciada. A cidade como ele pensou e qual foi a realidade que ele encontrou em relação aos conceitos de tudo. E eles não tiveram dinheiro para executar. Eu tenho a documentação. Aí existe Brusque, em Santa Catarina. Aí tem um amigo meu que morava lá, Carlos Barro, poeta. Aí eu disse, Carlos, aí tu topa? Aí eu peguei um avião, fui para Brusque, e a gente pegou no carro dele, eu fui pela estrada fotografando as placas, Brusque a tantos quilômetros, tudo a tantos quilômetros. E cheguei lá, eu também não podia conversar nada com ninguém. Aí fiquei documentando. Tinha a Associação dos Artistas de lá, que eu entrei em contato, e eles toparam, né, porque eu fui presidente de Pernambuco 3 vezes, e da Nacional, do sindicato, na primeira vez, depois terminou, não continuou no sindicato, eu fui eleito em São Paulo o primeiro presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Brasil. Aí, depois, eu fiz uma discussão com eles, exatamente essa que eu queria fazer em Aros. Eles mandaram uma cidade terciária, eles mandaram tudo, as informações que eu desejava, de acordo com o que vinha na cabeça, e a gente fez essa discussão pública, né? Qual era a cidade, como era a cidade que eu imaginei, o que eram os costumes, né? O que é a vida, em que você se baseia, né, no seu cotidiano, quais são os seus conceitos. Então, pronto, esse é o trabalho. Trabalhei sobre vidro do próprio hotel, né? Tava frio, pode passar. Esse é um projeto, uma época na minha vida, eu pegava uma garrafa de uísque, gelo, e pegava o trem, dia de domingo, e comprava para a última estação. Não me interessava. Eu não ia descer do trem. Ou podia descer em qualquer lugar, quando eu ia executar uma ideia que estava na minha cabeça, né? Aí eu terminei a ideia, pedi para descer na próxima cidade, eu não sabia nem qual era, nem queria saber, né? E peguei o trem de volta. Aí eu disse, Paulo, eu digo, que é? Vamos fazer uma coisa? Eu digo, vamos. Você, antes de chegar no Recife, eu digo, certo, e o que é? Você vai ter que fazer um trabalho utilizando o trem como conceito, como obra, como tudo. E, se você não fizer, você vai se arrepender. Você não sabe o que vale esperar na estação central do Recife. Aí eu disse, acordo feito. Eu fiquei pensando. Aí, eu tinha feito um filme de viagem no Recife, que era o carro em movimento, eu atrás no sentido contrário do motorista, pegando o retrovisor de lado, o de cima, e a estrada faz assim. Então, eu tinha 3 perspectivas nesse filme. 3 perspectivas. A velocidade do retrovisor de lado, pegando a paisagem de lado, essa que vem enviesada assim, né, que vai afunilando, como se fosse afunilando, né, e a do retrovisor, que é a passagem passada. Aí eu, baseado nessa experiência minha que eu tinha feito, aí elaborei o seguinte, eu digo, eu vou fazer aqui um recorte, eu vou fazer os fotogramas entre os trilhos, eu tinha que saber, claro, com um engenheiro ferroviário, com equipe boa em cinema. Aí eu digo, eu faço um jogo de espelho reflexo, embaixo, com iluminação e tudo,
e os dormentes de acordo com os desvios, de acordo com a velocidade de partida, a velocidade constante e tudo. Isso precisava ser estudado com engenheiros, porque eu nunca me preocupo com isso, porque tem pessoas especializadas nisso. Quando preciso de uma pessoa técnica, a gente faz o trabalho em conjunto. Aí era isso, aí eu elaborei assim, é um filme, sem projetor e sem câmera. Ou, sem projetor e sem câmera. Aí você ia, disse, qual é o filme que está passando da cidade tal? Rapaz, é o filme tal, é legal. Tu vai no trem que tu vai ver. Aí era em cada cidade um filme diferente, que você ia no trem e ia vendo um filme diferente. No Japão, agora recente, isso faz tempo. Inclusive, quando eu morei em Amsterdã, o Ulisses Carrion disse, Paulo, tem duas mulheres que são da DEAPA, porque elas são milionárias, e elas só gostam de projetos quase impossíveis. Aí eu fui para casa, aí pensei no de colorir as nuvens, que era porque a nuvem é feita um picolé, né? Eu pensei, você botar anilina vegetal, aqueles aviões de em Fortaleza tinha bombardear a nuvem, você botava anilina, a nuvem ficava amarela, a outra nuvem vermelha, azul, verde, aí ia chover colorido, entendeu? Aí elas gostaram desse. Aí, para mim, a infelicidade, e delas também, lógico, o jatinho delas. Na época, elas estavam participando de um projeto, eu acho que não sei se foi, não foi Serra, não, foi um artista americano numa ilha, que ele ficou, e o helicóptero jogava o que ele queria, de mantimento e tudo, para ele. Ele levou os materiais e todo o resto era levado de helicóptero para ele. Elas só queriam projetos assim. Elas morreram, o jato caiu, as duas morreram. Pode passar, camarada. Aí é um projeto que eu fiz, a máquina de filmações. Eu estava deitado, né? E eu tenho uns cadernos que eu anotei meus sonhos, colorido, preto e branco. Aí eu disse, eu bolei, que era o seguinte, uma substância, você fazia uma cirurgia, deixava aqui um buraquinho, com um indutor, o que hoje a melatonina faz, sendo para você dormir, né? Na época não existia melatonina. E seria uma substância pardacenta que teria que ser estudada, como foi descoberta a melatonina, que eu até tomo de vez em quando. E você botava e ia dormir, parafusava. Aí, de manhã, você desaparafusava, tirava, tinha um projetor especial, você tomava café da manhã assistindo seus filmes, e ia para o psicanalista e, tudo bem, está aqui. Aí eu fiz um conto, né? Eu fiz um contozinho da máquina de filmações, mais ou menos a história que eu bolei, né? Pode passar aqui, mano. Eu já ia me esquecendo. Isso foi perto do meu ateliê. Eu saí andando a esmo. Eu, em todo lugar no Brasil, no exterior, eu ando a esmo. Quando eu quero voltar, eu me informo onde eu estou. Eu me informo. Só uma vez que eu esqueci de pedir no exterior o cartão do hotel, eu tomei um porre e me esqueci onde eu estava hospedado. E aí fiquei bebendo para rebobinar o filme, amanheceu. Aí eu fui rebobinando, e aí me lembrei. Aí, desde esse dia, aqui eu já pedi, em todo canto eu peço o cartão, né? Porque você não vai ficar gravando, eu estou no hotel X, na rua X, não sei o quê. Aí não, era uma oficina de carro, né? Olha ela ali. Aí tinha vendo, aí eu botei Vervendo, né? E são várias fotos, eu tenho várias composições com esse Vervendo. Pode passar. Aí foi esse festival que eu falei, da Católica, que eu fui o coordenador por 2 anos, e depois eu deixei porque eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro do que... O padre sempre pensa muito em dinheiro. Toda religião, hoje, você paga para crer, né? Aí, eu destaquei isso aí, foi uma mostra de slide art, como o assunto aqui, né, fotografia, fotolivro, tudo, uma mostra de slide art, que não é documentação da obra, o slide é a obra, e foram projetados. Trabalhar com fogo, com 1000 coisas no slide. Então, foi um resultado muito interessante, né? E tinha filmes também, né, filme de artista, videoarte, que foi a primeira mostra internacional de videoarte realizada no Brasil, foi nessa época, com o pessoal do Brasil e do exterior, né? Os bons videomakers, videoartistas de vários países. Pode passar. Aí, foi uma exposição que eu fiz no Museu do Estado, em 80, que tomando todo o museu, né, utilizando... Aí foi quando eu
eu botei o que estava usando, eu usei monóculos, eu trabalhei numa instituição no MAC, eu botei monóculos, um monte ali, naquele vidro que tem, assim, grande do lado esquerdo, os monóculos pendurados com nylon. E você via, era isso, você, em várias alturas, até na altura de criança, e você olhava pelo monóculo, sabe? Aí eu juntei tudo, os slides. Aí, no fim, eu botei de Ceteract, é a palavra que eu criei, porque você vai. Depois, claro que tem coisa não classificada. Aí eu botei de Ceteract que entrava qualquer coisa. Eu digo, não vou ficar pensando, não. Aí, é uma série que eu usei de lambe-lambe, como eu disse ontem, que eles revelam, eu era muito amigo deles, dia de sábado eu ia beber com eles, e eles guardavam para mim, a gente fazia farra junto. Eram 12. Aí eu disse, é o time e o técnico. E eu sou auxiliar e o jogador reserva. Aí eu peguei vários, fiz outdoor, aquela expressão ali, tinha outdoor por toda a cidade, e tudo relativo ao desaparecido político do nosso país e da América Latina também. Mas aí foi em relação ao Brasil, né, as pessoas desaparecidas. Aquele ali foi, nessa exposição, tinha uma série de outdoor por toda a cidade de Olinda, Recife, tudo. Aí, pronto, aquele primeiro de cima envelope é o que foi censurado. Eu cheguei a mandar da Mazagós na Venezuela, ele editava uma revista, e ele chegou a receber. Depois foram prenderam esses trabalhos meus, e aquele meu título de eleitor, porque num país que exige, para você ser cidadão, você ter todos os documentos. E se eu não posso exercer meus documentos? O que é? Que país é esse? Eu tinha título de eleitor e era proibido votar. Aí eu transformei num postal, como de denunciar para o mundo todo pelo correio, né? Meu título não servia para nada. Para que eu tinha título de eleitor, se eu não tinha direito de votar? O povo não tinha direito de votar, ninguém tinha direito de votar. E ali são outros exemplos, né, de trabalho deste correio. O meu autorretrato via aérea. Esse outdoor eu fiz, porque, como eu disse ontem, a Recife foi a primeira cidade, e eu participei da execução do projeto que fez o monumento à tortura nunca mais. A gente fez um concurso. E ali, meus amigos, seu time, os lambilhamos, seu time e seus gols. Obrigado. Não, pode deixar aí. As duas? As duas. Vai demorar um pouquinho, então. Eu que me esqueci. Pode passar. Isso é em Salvador. Eu ando sempre com a máquina. Um bom fotógrafo é aquele que anda com a máquina. Tem coisas que aparecem que só. E se você não tiver, você não registra aquele momento ou o que você viu. Aí eu estava andando na Cidade Baixa. Não, na Cidade Baixa. Aí eu ia para o MAN, era uma exposição que eu estava participando. Aí tinha esse outdoor, ali na descida, já perto do MAN, e essa favela atrás, que hoje são edifícios gigantescos e tal. Aí o Brasil de PRVG. Realmente, era essa miséria atrás, que é o Brasil de PRVG documentou, e a miséria está atrás. Favelas, no morro, cheio de favela. Para mim, o mais importante do fazer é o saber ver. Isso, para mim, é o mais importante. Se eu não fizer, está visto. A gente absorve pela visão 80% de tudo, dos outros sentidos. E ali, volta, por favor, ali uma loja de construção chamada Goya. Aí eu botei construindo com Goya. Pode passar. Aí é o seguinte, eu fiz um projeto, entrei eu bebo muito mercado, eu adoro mercado público, amanhã eu vou tomar um lá. Aí eu entrei no mercado público, aí estava esse primeiro trabalho ali, em 82. 84. Aí eu vi o Stinvolpe. Eu digo, o Stinvolpe aqui, ó, eu não sabia que ele estava expondo. Aí comprei. Aí eu participei aqui com Marconi e Bruno do Hexa, do Congresso Internacional de Catadores de Lixo. A gente fez palestra no auditório para os catadores, né,
porque eles recolhem coisas. Eu tenho um trabalho de fotografia feito em Recife, que eles paravam com uma árvore assim, perto do Cabanca Clube, eles paravam e penduravam bonecos, penduravam tudo. Eu tenho a foto que logo depois a prefeitura derrubou, né? Aí eu fui atrás, eu digo, aí os carros, comecei a as carroças que eles puxavam com coisas de lado, né? Aí para mim, foi uma das coisas mais importantes, foi esse diálogo com os catadores de lixo, que quando a gente começou a falar, eles disseram, eu gosto, eu separo, né? Vocês são artistas, porque eles são artistas, né? Que eles também são artistas, né? Então foi assim, foi de lágrimas mesmo, porque depois a gente foi para um deles. Aqui é o maior exemplo de catadores de lixo do Brasil. Foi uma mulher maguinha que fez uma invasão, sustentou. Hoje tem para todo mundo, até o lugar dos cachorrinhos, porque você pode olhar, os cachorrinhos vão, às vezes, quando está cansado, vão em cima das carroças. E nesse congresso, né, eles tem duas ONG suecas que eles dão um protótipo de graça para você executar. Ia chegando uma carroça, eles pesaram na frente da gente mais de meia tonelada, o cara puxando. Eu saí de lá arrasado, né? Fui para o hotel chorar e beber, depois foi que eu desci. Como é que se vive numa situação dessa, cara? Entendeu? E eu fui ver por 500, quase 600 quilos, cara, puxado. Então, volta rápido. Aquele ali foi em Paris, como é o nome da loja? IKEA, que é gigantesca na Grande Paris. Aí, quando eu vi, estava a Manreira expondo lá. Aí eu digo, oxe, não avisaram que ele estava aqui. Aí, isso foi em Veneza, quando eu fui participar da Bienal. Aí eu fui desse bairro e digo, Cristo passou por aqui, entendeu? E ali são os alhos, eu descascando o alho, eu digo, Casberg aqui, ó. Aí eu faço uns workshops, eu fiz na Itália, na Escola de Belas Artes, eu fiz esse trabalho com estudantes, com o pessoal formado em arquitetura, e de preferência, de qualquer área de arte, mas que conhecesse um pouco da história da arte. Eu pedi o mapa antes de ir, e o que tinha de loja de miudez e tal. Então, tinha gente de vários países, que é uma escola que arregimenta, né, muito, tinha chinês, aliás, chinês tem em todo canto. E cada um com um saco de lixo, e a gente saía. Então, eu dizia, o que vocês verem, que tem referência, por isso que eu queria artista, porque era preciso você conhecer as obras, conhecer um pouco da história da arte, para você associar uma coisa a outra obra, qualquer coisa a outra obra. Não era uma radiografia, não era uma coisa exata, era uma ideia. Como arte é ideia, era uma ideia. Então, foi muito legal, e passamos o dia, e, na volta, cada um tinha uma bancada, cada um falava sobre o seu trabalho, a gente discutia em conjunto, todo mundo, qual foi a referência, por que aquele trabalho, né? E qual foi a referência e como foi a experiência dessa excursão. Já tinha lojas que eu tinha escolhido, de miudeza, de tudo, sebo, e outras que a gente foi achando que eles não botaram, que eu achei interessante, e a gente entrava, e eles compravam, e na rua, eu digo, vamos olhar nos lixos. Aí aquelas caçambas. Aí eu digo, eu não tenho vergonha, não. Eu pulava dentro da caçamba para eles perderem a vergonha de entrar no lixo. E achava, sair com coisa, aí eu levantei e pulei já com o trabalho, né? Pode passar. Aí eu tenho mais de 50, eu fiz uma exposição. Paulo Miado, em São Paulo, fez uma exposição no Sesc com esses trabalhos. Eu pretendo editar um livro. Artistas achados e apropriados. Eu tenho o maior acervo do mundo, dos maiores artistas, que você pensar, Cristo. Obra única de Volpe, que estava ali, que ninguém tem. E um tapete. Aí isso é em Gravatá, uma cidade que é frio, é no alto, friazinha, perto de Recife, dá 40 minutos. E eu ia comprar pão cedo e descia assim, sabe? Uma ladeirinha. Aí eram as casas de vila popular.
e tinha os fios, e tem esses ninhos que são os pássaros que fazem. Ou alguns dizem que é da própria natureza que pega e reproduz. Aí, então, eu ia e comecei a associar a Nona Sinfonia de Beethoven. Aí eu filmei, isso é um book que eu desmembrei. E trabalhei na Xerox, o book também fiz um real e outro trabalhado na Xerox. Aí eu filmava, sem aparecer o poste, sabe, o céu de fundo e passava. Aí tinha umas mais cheias desses ninhos, outras com um, dois, um maior, outro maior. Aí eu pedi desculpa a Beethoven e assassinei a partitura dele. Aí, então vem, aí os menores, o outro maior, aí pronto. Eu fui dando corte na sinfonia de acordo com o tamanho dos ninhos. Aí não tem nenhum, aí dentro da própria sinfonia. Pode passar. Esse é um dos projetos da Guggenheim, que é do livro Os Objetos do Jogo, que é um livro em tecido que você manipula botão, que é sempre voltado para a criança, para aprender a abotoar, para aprender. Não tem formato... assim, você entra um pelo outro, sabe? Tem aquelas presilhas que prendem, e os formatos são geométricos, para eles inconscientemente associar os formatos geométricos das coisas. E todos eles são diferentes, não tem nenhum igual. Eu fiz com imã também, que você vai interferindo, e fiz um trabalho que eu expus aqui numa exposição no MAC, que é um painel, né, com a base de alumínio, pintada de branco, com as bordas pretas, e com ímãs e com as coisas recortadas, que as pessoas sentavam e ficavam jogando, brincando. Sem função, assim, para se divertir, dentro do museu, para você brincar também. Pode passar. Ali, uma homenagem que eu fiz a Lúcio Flávio, que foi um assaltante genial. Foi o assaltante de banco mais perigoso, e as fugidas dele eram extraordinárias. Foi um cara que ficou na história, né, como um assaltante super inteligente. A fax, eu fui pioneiro aqui no Brasil com Roberto Sandoval de Sampaio em fax art, que era uma coisa que me impressionou, que de se materializar e se rematerializar em outro espaço. Isso não é tão novo, porque o filme A Mosca, da década de 50, já fazia isso, né? Quando entra uma mosca e se rematerializa com a cabeça de mosca, que é um dos primeiros filmes de ficção. Aí, então, eu fiz, né, a fax performance, e eu faço, lá no Recife, eu fiz de um fax para o outro, eu botei no IAC, o Estúdio de Arte Contemporânea da Universidade, e fui para a Torre Malakoff, no bairro do Recife, e 2 câmeras filmando. E o de lá ia caindo no espaço. Eu participei do Madrid Capital Europeia da Cultura, que era você interpretar, foram 10 a 12 artistas, né, do mundo todo. E, então, eu fragmentei, pedi desculpa a Juan Gris também, e fragmentei e botava no fax, você puxa, eu analisei, estudei. Eu acho que quem trabalha com tecnologia tem a obrigação, como estudante de medicina, disseca um cadáver. Você tem a obrigação de dissecar uma máquina, para tirar ela mostrar a ela o que ela não sabe, mudar ela do destino para que ela foi criada. E era ser coautora, né, com você, onde entra o aleatório, o inesperado, o acaso, a ousadia, entra tudo. E o fax eu mandei botar no meio, e eu de Recife mandei para lá. Então, o meu trabalho cronometrado, o fuso horário, e na hora da abertura lá, os outros na parede, e o meu ia caindo no meio da exposição. Eu fiz isso em Curitiba, na IP Amarela. Eu fiz um projeto que foram com 10 países, que é a troca de você participando, foram 24 horas. Eu chamava de cobra de 2 cabeças, que ficava rodando, e até hoje eu não sei, em cada cidade de cada país, como terminou, nem ninguém sabe.
É importante você interferir, passar, e passar, interferir, passar, e passar, e passar. Pode passar. Isso foi um trabalho que eu fiz. Eu analisei na Correio tudo dos Correios, as leis, a legislação. Aí tinha limite. Não tinha limite de tamanho, tinha limite do menor envelope, a coisa que você podia despachar, mas não tinha maior. Aí eu fiz esse envelope, era uma exposição que Vigo, Edgardo Antônio Vigo e Horácio Zabala, era a última exposição de arte por correspondência, que era na Galeria Arte Novo de Buenos Aires. E eu fiz, o meu projeto era o seguinte, eu sabia que ia ser proibido, mas eu juntei um bocado de gente, né, escrevi uma carta, amigo Zabala e Vigo, esse trabalho, Aí, quando eu cheguei lá, foi na hora do público, foi um caos no Correio, todo mundo parou, todo mundo, o que é aquilo, entrou na hora de pique. Eu cheguei lá, 5 horas, que era daquela época, fechava às 6. Aí foi um caos, não, eu quero ver que você mostra a lei, porque eu estou aqui porque eu não posso botar. Que história é essa, rapaz? Aí, claro, não botou, eu mandei para o Colírio, postou, e já estava a instrução, eles estavam sabendo. Então, quando chegou lá, eles penduraram o envelope no meio da galeria, essa carta saía, e eu mandei essa documentação em slide e ficava sendo projetada em cima da carta, sabe? E um texto meu, que é você se questionando dentro dessa burocracia, né? Pode passar. Aí é um trabalho chamado Sem Destino. O Correio diz assim, se você não achar o destinatário, é obrigado a devolver para o remetente. Aí, então, eu carimbava na frente do envelope, sem destino. E atrás eu botava o meu endereço. Aí eu comecei em Nova York, quando eu estava morando lá, continuei em toda a Europa, que eu morei em Amsterdã, e ficava zanzando por ali. Aí, ali na Suécia, eu tinha que botar em caixa postal, porque se eu fosse levar no correio, claro que eles não iam aceitar. Aí eu anotava a hora, o país, a cidade que eu botei, e fiz um cronograma. Botei em todos os países que eu passei. A censura que houve, inclusive nos Estados Unidos, em vários países, eu fiquei pasmo. E eu questionava os próprios processos políticos daquele país, ou situações que os países que estavam sofrendo por ditaduras e por questões religiosas, por questões, seja o que fosse, eu questionava, dentro do envelope, tinham questões relativas à situação do país, à situação, o que estava acontecendo, né? Aí eu fiz o book, né? Pode passar mesmo. Aí, esse trabalho foi na época da ditadura, 74, eu fiz esse objeto, era clima do salão. Era o clima, realmente. O que eu estava expondo era a temperatura ambiente. E a temperatura política também. Meu trabalho, você tem que ser muito inteligente para driblar a censura. Eu estava expondo os dois climas. Que eu fiz uma instalação no Rio, no Espaço Agora, que era só termômetro, com a distância reduzida, em todo o espaço, era feito um galpão assim. E então, o que estava sendo exposto? As pessoas se aproximavam, os termômetros iam subindo ou descendo. Me interessava, era o calor, a minha obra, você não via, eram as pessoas ali, conversando e os termômetros registrando isso. Não. Terminou, não foi? Paulo, que pontualidade. Eu estava aqui desesperado com as plaquinhas, mas deu tudo certo, gente. Arrasou, Paulo. Pessoal, o seguinte, Cecília está com o microfone. Queria que a gente abrir para pergunta agora, né, Paulo? E quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão, a Cecília leva o microfone até vocês, ok? Pronto, aqui, ó. 1, 2... Obrigada, Cecília. Paulo. Nossa, que alto, desculpa. Paulo, tudo bem? Tudo.
Esses dias a gente conversando, e agora talvez eu tenha ficado ainda com mais vontade de te escutar sobre isso, que é essa sua percepção profunda e fina, e que ela se traduz em obras que muitas vezes são um deboche dessa sociedade, mas que, para mim, tem um lugar muito bonito e respeitoso de quem está olhando as coisas numa perspectiva de respeito e numa perspectiva de profunda crítica a coisas que não podem mais passar. Fiquei pensando isso desde o primeiro dia que a gente jantou e conversou e ouvindo suas falas, e fiquei pensando também nessas obras, e aí são duas coisas, né? Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, essa escuta profunda e dessa sua percepção profunda sobre a realidade das coisas e que faz você criar essas obras, que muitas vezes, para mim, tem um tom muito debochado de como viver nessa sociedade, que não é o Brasil, mas é o mundo, né? Com essas muitas burocracias. E a outra coisa é sobre a sua produção plástica, né? Quando você coloca ali o quadro a óleo, eu achei aquilo muito interessante e, ao mesmo tempo, a gente olha e fala sobre resolução plástica, né? Essas coisas super monumentais, mirabolantes e etc, etc, etc. Queria que você falasse um pouco. Você vem dizendo isso a semana toda, né? Eu sou um artista, eu não estou muito preocupado com certas coisas. Você diz isso, mas queria que você pudesse falar um pouco mais, porque te escutei em alguns dias e eu acho que é algo que pode interessar mais pessoas. Obrigada, viu? Obrigado a você. Veja, eu no lugar de deboche, eu coloco ironia. Eu não debocho, não. Eu ironizo. Me desculpe essa colocação, mas eu ironizo, eu não debocho. Uma coisa que eu me preocupo muito, eu nunca uso deboche na minha obra. Eu uso a ironia. E, veja, eu sou uma pessoa... O artista é uma pessoa. Eu absorvo o que eu vejo na rua, eu ando aguçado. A minha percepção é muito ampla. Eu fiz exercício, como eu disse ontem, para me deseducar, de conceito, de uma série de coisas. Claro que foi sacrifício, assim, sacrifício para eu me desapegar. Eu tive educação em colégio de padre, e para mim foi uma experiência fantástica. Eu estudei em colégio de padre, mas não tenho religião. Eu não tenho nada contra quem tem religião, não tenho. A minha religião é arte. E esse meu irmão, que eu vou buscar coisa, como eu disse ontem, na infância, muito. Esse meu irmão, que fez quietinho no Recife, depois foi para o Rio, é psicanalista, e até eu li muito Jung, li muito Freud, para entender um pouco, né, o ser humano, quem somos. Né? Então, eu li para conhecer mais quem somos, né? O que é razão. O que é razão. Então, o meu trabalho sai pelo que eu absorvo, pelos meus sentidos. E eu não me policio em nada. Então, eu faço o que eu absorvo e eu transformo. Não sei se é óbvio, se não é óbvio, eu transformo em alguma coisa. A arte é gostar ou não gostar. Você não tem que justificar nada. É uma coisa muito pessoal, depende de repertório, depende de sua formação, depende de uma série de coisas. Então, você não tem que elucidar uma obra de arte, não. Você não tem que fazer uma leitura oficial de uma obra de arte, não. Se ela atrai por alguma coisa, só a pessoa ver uma obra, para mim, já é suficiente. Mesmo que não goste da minha obra, mas viu, ele levou alguma reflexão, ou boa ou ruim, para mim está bom. Então, eu nunca pensei assim em viver. Eu vivi sempre da arte, não de arte. Por isso que eu fui funcionário público, para eu fazer sempre o que eu quis, quando quis, na hora que quis, e por aí vai. Então,
eu não tenho assim, nenhuma preocupação. Agora, a realidade me interessa. Essa, sim, para mim, é fundamental. Você ser íntegro, você ser íntegro primeiro com você mesmo, né? Você não pode se colocar... Se você não for consigo, você jamais vai poder ser com os outros. Então, eu sou uma pessoa muito realista, eu gosto de brincar muito, né? Eu tenho meu momento de reflexão, né? Claro, eu penso muito todos os dias, muito. Eu reflito tudo que eu faço. É mais ou menos isso. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo. É o seguinte, lendo o Arte Meios, e quando você fala no livro também, você falou disso ontem, da realidade que era a produção de arte correio e essa noção de enrede que já existia. E ontem você falou que, quando a internet começa a ficar popular, lá na década de 90, não veio como surpresa para quem já estava trabalhando desse jeito, porque ele já tinha criado uma comunidade em rede, já estava trabalhando assim. Eu queria saber, porque eu sei de alguns que fizeram essa transição também para aquele começo de net art, que era um cenário completamente diferente e, na minha cabeça, mais legal do que o cenário da arte digital de hoje em dia. No Arte Meios você chega a comentar também, mas agora está a perguntar. O que você... como é que você acha que a gente tenta manter isso, de trabalhar em rede de verdade, sem essa ilusão de uma plataforma, depender de rede social e depender de terceiro, de serviço, para manter uma comunidade artística? E que conselho que dá para pegar da prática da década de 60 para trazer para hoje em dia, até com os meios diferentes? Já que o correio, igual você falou, hoje em dia está uma bosta. Veja, McLuhan, ele falava a televisão como grande cacique, né? E todo mundo se reunia no entorno daquele cacique, daquela concentração. Praticamente ninguém falava, né? Então, toda a evolução, a pandemia foi terrível, mas trouxe um desenvolvimento. As guerras são terríveis, mas sabe um desenvolvimento tecnológico incrível. As coisas correm em paralelo, né? Então, a internet é um meio de comunicação fantástico que leva também ao isolamento. Então, você tem que ter muito cuidado com tudo que surge para você filtrar. Porque as pessoas quase não conversam mais, né? Eu observei muito em bar, em lugares, uma pessoa sentada aqui, outra ali, assim, cara. É isso. Então, a internet trouxe toda... Isso vem, os primeiros... Aliás, Van Loon, eu li por um acaso a História das Invenções. Van Loon é anterior, foi o único livro que ele escreveu, tudo menos. Van Loon escreveu um livro chamado História das Invenções, que ele já falava a escada como extensão do pé, antes de McLuhan. McLuhan nunca citou ele. Eu duvido que ninguém tenha conhecido Van Loon, que foi um dos grandes escritores, né? E ele tem esse livro, na História da Invenção. Ele fala tudo como projeto da mão, extensão da mão, do pé, de tudo, da visão, de tudo. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco sobre a tecnologia, né? Por exemplo, eu disseco a máquina, como eu disse que o estudante, para você saber tirar ela da função dela e ela fazer arte com você. Eu participei do Itaú Cultural, da primeira exposição da tecnologia, não passava de um showroom. 80% é o que o técnico faz. As pessoas têm que refletir mais com a questão da tecnologia. Não é você fazer um trabalho que desvirtua aquela função e ela começa a fazer coisas que ela não sabe. Aí, sim, você leva uma contribuição, né? Humanizando a máquina. É feito Frankenstein, né? Então, eu acho que é por aí. Pessoal, queria abrir para mais uma pergunta. Eita, já vai terminar. Brincadeira. Obrigada.
Oi, boa noite. Lá vou eu perguntar sobre humor de novo hoje. Paulo, o seu trabalho, como você mesmo disse, né, tem uma carga bem forte do humor. Acho que também da ironia, mas percebo também algo de um lúdico, aí, às vezes até bem sem aquela acidez, sem o sal da ironia, do sarcasmo. E, ao mesmo tempo, observo um teor muito político no seu trabalho. E você poderia escolher várias abordagens para esses trabalhos, inclusive esses de teor político, em contexto tão tenso, né, por exemplo, como o período da ditadura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa escolha, pela abordagem do humor, no que você vê, né, o que te move a essa abordagem no seu trabalho. Veja, na época da ditadura, eu publiquei um classificado que era o seguinte: nós sorrimos, mas pagamos caro. Eles não queriam ver ninguém feliz. Eu falei há pouco sobre a função e a disfunção da arte, do sentido, o que é arte, o que é o conceito de arte. Porque, e aqui no Brasil, ainda bem que estão evoluindo os livros didáticos, parou em 22. Então, eu sempre eu nunca tive medo de morrer. Eu enfrentei a ditadura na prisão e tudo, eu nunca baixei a cabeça na prisão, com toda a tortura. Quando fecharam a minha instituição de correio, nos Correios, que foi o SNI e a Polícia Federal, na hora da abertura, me deram carteirada. Aí disse: tem trabalho aí, comunista. Para eles, comunista é trabalho da Rússia. Aí, na prisão, no interrogatório, eu dizia: você vai me interrogar, né? Eu estou vendo vocês aqui para me interrogar. Qual é a formação de vocês? Qual o conhecimento que você tem de arte? Vocês já leram fulano, cicrano, para você me interrogar? Como é que você vai me interrogar se você não tem o meu conhecimento? O que é ser comunista para você? Você me diga que o seu conceito pode ser diferente do meu. Você diz: você é um comunista. E o que é comunismo, cara? O que é ser comunista? Entendeu? Aí, não, o seu conceito de arte, se eu pegar um pedaço dele. Isso saiu em livro, até no exterior, desse chão, e botar na parede de arte. Eu disse: se você botar, não, agora se eu botar, é. Está aí a diferença. Aí, por isso que estendeu mais meu tempo de prisão, porque eu às vezes, chegava desmaiado na cela de porrada, entendeu? E nunca abri, nunca. Eu luto por uma realidade, eu luto pela liberdade do povo. Seja qual for o regime, né, você tem que ter liberdade de expressão. Né? E eles sempre vão atrás dos artistas em todas as áreas, porque nós trabalhamos como artistas com a realidade. É claro que tem artista que a gente mostrou agora, nessas eleições de Bolsonaro, que os artistas que apoiaram ele, entendeu? Então, é isso. Enquanto eu for vivo, um dia, é claro, a tendência é a gente morrer, né? Todos nós aqui. Aí eu me lembrei, porque no Snoopy, aí eu vou dizer assim: um dia a gente vai morrer. Aí, mas vamos viver 364 dias. Então, é você saber aproveitar a vida, né? É saber aproveitar a vida. Um dia eu vou morrer. E, se por uma causa justa for necessário eu morrer, eu morro. Sem nenhum problema. Eu ando de cabeça erguida. Ando e morro de cabeça erguida. Isso que me leva a uma realidade minha, comigo mesmo. Eu não admito nenhum tipo de censura. Se algum dia, por acaso, eu tiver censura ou autocensura, eu me mato. É isso, entendeu?